Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe o canal. A ADL homenageará Jared Kushner pelo trabalho em Israel, chamando de fundamental para as negociações de reféns. É um tratado, né, está sendo negociado ali em Paris e parece que está sendo aceito, né, para a libertação dos reféns. Parece que eles querem um mês de trégua para libertar todos os reféns. A organização disse que o trabalho diplomático de Kushner lançou as bases para as negociações atuais relacionadas à guerra de Gaza. A Liga Antidifamação entregará um prêmio a Jared por seu trabalho diplomático relacionado a Israel em sua conferência anual no próximo mês na cidade de Nova York. Kushner, genro do ex-presidente, presumiu candidato republicano à presidência. Serviu como conselheiro sênior de Trump, onde foi encarregado de resolver o conflito Israel-Palestino. A ADL homenageia Kushner pelo seu trabalho vital e profundamente impactante nos acordos de Abraão, que normalizou as relações entre Israel e vários países do Oriente Médio. Ele também defendeu a decisão de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Um porta-voz da ADL disse que o trabalho diplomático anterior de Kushner foi fundamental para a libertação de reféns e o fim do conflito após o ataque terrorista de 7 de outubro. Kushner, que a ADL defendeu anteriormente de ataque antissemita da direita, disse que não participará de uma segunda administração de Trump. O Kushner está dizendo que ele não vai participar, né? Mas se participar seria muito bom para Israel. A cerimônia de premiação acontecerá na conferência anual de níveis NOW da ADL no início do próximo mês. A organização se recusou a compartilhar mais detalhes sobre o prêmio e quem mais seria homenageado. Trata-se de Jared Kushner e seu histórico de trabalho político. A ADL concede um prêmio de liderança internacional que nos últimos anos foi concedido a figuras como Eric Schmidt, né, executivo da tecnologia, o ator e produtor Sacha, o mestre de xadrez e ativista Gary. E não está claro se este será o prêmio concedido a Kushner. Se for, é uma honraria, como se ele fosse considerado um líder internacional. A homenagem chega em um momento tenso para a organização. A ADL tem lidado com a agitação dos funcionários sobre suas posições sobre Israel, em meio ao aumento no antissemitismo após o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel e subsequente invasão israelense de Gaza. Realmente o antissemitismo em alguns países da Europa aumentou mais de 300%. Bom, se o Jared Kushner conseguir esse prêmio que a ADL não falou, ele vai ser considerado um dos líderes mundiais. E falando mais sobre líderes mundiais, internacionais, o Emmanuel Macron falou que a UE vai lutar contra a Rússia lá pela Ucrânia. E aí vocês viram vários comentários o Biden falando que não vai enviar tropas, a Alemanha falou que não vai enviar tropas, a Grã-Bretanha falou que não ia enviar tropas em seguida. Aí depois, em seguida também, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz: prepare-se para a guerra. Então, assim, talvez os países não entrem assim de cara, mas a UE, junto com Emmanuel Macron, sim. O presidente francês Emmanuel Macron diz que as tropas europeias devem estar preparadas para lutar contra a Rússia em solidariedade com a Ucrânia. A Ucrânia perdeu algumas partes que ela estava lutando para não ser ocupada. O presidente de lá mandou
sair as tropas. Quando você está num lugar, numa guerra, e as suas tropas saem, bate retirada, entre aspas, você perdeu aquele local. Então a Ucrânia meio que não está muito bem na guerra. Quando terminará a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não tão cedo, há 4 dias marcou o aniversário de 2 anos, o dia que Putin enviou tropas russas para atacar a Ucrânia. Aí depois o mundo inteiro ficou pensando no dia 7 de outubro e esqueceram a Ucrânia. 7 de outubro foi o maior ataque contra os judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Alguém mais está vendo para onde tudo isso pode estar indo? Se você adivinhou, tudo é um presságio da Terceira Guerra Mundial. E claro, temos nosso amigo Emmanuel Macron, no meio de tudo, como sempre, desta vez, angariando apoio à ideia de tropas europeias no terreno ao lado da Ucrânia para lutar contra a Rússia. Entre aspas, ninguém acredita que o Macron está fazendo isso só porque ele é legal, né? Ursula, que é a presidente da UE, da União Europeia, deve estar preparada para os riscos de guerra e precisam de reconstruir urgentemente as suas forças armadas, depois que Emmanuel Macron se ter recusado a descartar o envio de tropas para a Ucrânia. O presidente da Comissão Europeia disse que a ameaça de guerra para a UE pode não ser iminente, mas não é impossível. Os riscos de guerra não devem ser exagerados, mas devem estar preparados para eles. Isso começa com a necessidade urgente de reconstruir, restabelecer e modernizar as forças armadas dos Estados-membros. Uma das coisas que o Biden falou também em seguida é que soldados da OTAN já estão na Ucrânia. Então não vai enviar algo que já está lá. Os seus comentários foram feitos depois do presidente francês, Emmanuel Macron, ter alertado que, embora não houvesse consenso sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, nada deveria ser excluído após uma reunião de 2 dúzias de líderes europeus em Paris. O que deixa claro que nem todos os líderes europeus concordam, mas provavelmente a OTAN vai ter que entrar com forças armadas desses países, sim. Isso causou uma reação preocupante por parte do porta-voz do Kremlin, que disse que os membros da NATO enviassem suas tropas para combater na Ucrânia, precisaríamos de falar não sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um conflito direto. Embora o primeiro-ministro francês Gabriel tenha reafirmado os comentários de Macron, ele reafirmou: não se pode descartar nada numa guerra. Downing Street disse que não havia planos para o envio de tropas em grande escalada, mas não se pode descartar nada. Um funcionário da OTAN que falou sob condição de anonimato também enfatizou que não há planos para tropas de combate da OTAN no terreno da Ucrânia, apesar do apoio militar sem precedentes da aliança. E aqui é ele falando que não descarta tropas terrestres ocidentais para a Ucrânia. E para encerrar, o Ben-Gvir e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin, querem que seja, como eu falo, vai ter o Ramadã, que é o mês mais sagrado para os árabes, e eles querem diminuir a entrada ou tirar totalmente a entrada dos muçulmanos ali no Monte do Templo. Isso foi a ideia do Ben-Gvir. E agora tem um alerta falando que o Hamas, o Hezbollah, estão querendo fazer um grande ataque nesse feriado do Ramadã, que para eles é um tempo bem assim sagrado. E aí vai criando pode ter uma guerra muito mais potente do que aconteceu ali no 7 de outubro. Porque se diminuir a entrada deles, o fluxo ali no Monte do Templo, num mês que é considerado muito sagrado, você pode esperar coisas piores.
E com medo disso, vários ministros da Segurança Nacional estão querendo, alguns ministros que se tornaram ministros de guerra, como Benny Gantz e Gandhi e outros, estão pressionando o primeiro-ministro Netanyahu a tirar o controle de Ben Gvir sobre o complexo sagrado. Por quê? O Ben Gvir ele é totalmente contra os judeus não subir e os muçulmanos subir. Agora imagina ele proibindo, né, ou diminuindo esse fluxo no mês mais sagrado para eles, né, para os muçulmanos. Então podemos ver coisas piores acontecendo a partir de 10 de março, caso eles diminuem esse fluxo ali dos muçulmanos nesse mês sagrado. O Ramadã, que este ano começará em 10 de março, tem sido notório pela violência árabe nas cidades mistas de Israel, nas estradas da Judéia, Samaria, Jerusalém Oriental e, é claro, a joia da coroa, o local, o Templo Sagrado de Salomão. Templo onde, segundo uma lenda bizarra, o profeta Maomé viajou em seu cavalo, em seu sonho, desde a Península Arábica. Os três amigos exigiram que a autoridade de Ben Gvir para comandar a polícia relativamente ao Monte do Templo fosse removida porque numa questão explosiva não há lugar para considerações políticas, sugerindo que Ben Gvir quer marcar pontos políticos reprimindo a violência. Então é isso, que Deus abençoe vocês.